Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da jornada A Nova Era das Consultorias Jurídicas. Se você assistiu à primeira aula, eu tenho certeza que os seus olhos estão brilhando com a possibilidade de ter honorários mensais caindo na sua conta, liberdade geográfica para trabalhar de onde você estiver e ainda um dia a dia muito mais saudável e muito mais tranquilo para desenvolver os seus trabalhos. Se você não assistiu, o link está lá no grupo, vocês também receberam por e-mail, está lá também no meu Instagram. Você não pode deixar de assistir a primeira aula, porque ela é a base geral dos nossos conteúdos. Eu quero convidar você para estar comigo desde já, do início ao fim da aula, porque o que eu tenho para entregar aqui para vocês é muito, muito relevante, é isso mesmo. Da última vez que um amigo viu a jornada, ele disse: nossa, mas você entrega muita coisa, dava para cobrar por esse conteúdo. Não, eu quero entregar muita coisa porque eu quero ver você crescendo, eu quero ver você fazendo coisas novas. Eu vejo um monte de gente reclamar de advocacia e dizer que a concorrência é muito grande, tem muito advogado em tudo quanto é lugar. É verdade, tem muito advogado mesmo, mas também tem muito problema para resolver. E eu quero chamar a sua atenção. Na área que eu atuo, não tem muito advogado, não. Aliás, tem altíssima demanda de clientes precisando de trabalhos especializados e poucos profissionais que sabem atender esses clientes. Percebe a oportunidade que significa isso? E é muito simples provar para vocês o que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma pergunta e você pense aí na sua cabeça. Quantos advogados você conhece que são especializados para trabalhar para o mercado digital? Quantos advogados que você conhece que estão prontos para atender um influencer? Ou para atender um infoprodutor? Para atender o meio digital, o mercado digital como um todo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece nenhum, ou melhor, vocês conhecem um, né? Uma, sou eu, então se vocês precisarem, vocês podem me indicar, tá? Estou à disposição. Mas muito provavelmente você não conhece ninguém além de mim ou conhece uma pessoa se conhecer. Isso significa que eu tenho poucos profissionais especializados nessa área. Se eu perguntar para vocês quantos penalistas você conhece, quantos advogados de direito do trabalho você conhece, quantos advogados civilistas você conhece, de família, aí você vai conhecer muito mais gente. Agora, quando eu falo advogados especializados em direito digital, em direito empresarial digital e advogados prontos para prestar serviços para o mercado digital, aí esse número diminui sobremaneira. Ah, Alessandra, e a demanda, como é? A demanda tá bombando, tá todo mundo no digital. Gostando ou não, as pessoas tiveram que obrigatoriamente ir para o digital, principalmente depois da pandemia. Então tem demanda para tudo que é lado e pouca gente especializada. Esse é o grande filão de mercado que eu quero apresentar para vocês hoje. E vou apresentar em detalhes, vou falar das características da consultoria, das características do mercado digital, de como tem que ser o profissional que vai atender essa gente toda. Mas antes eu gostaria de cumprimentá-los, gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com a nossa primeira aula, com a participação de todos vocês, estava cheio de gente, tinha gente do Brasil inteiro, e isso me deixa muito feliz. Eu acho bacana quando eu tenho, por exemplo, no Consultores do Digital, um aluno que é de um lugar muito longe, lá de uma cidadezinha do Piauí, lá de longe, porque eu fico pensando, a pessoa mesmo estando num lugar muito simples, muito pequeno, consegue ter um olhar visionário, e isso é uma coisa fabulosa. E a internet, né, as novas tecnologias nos permitem nos conectarmos com essas pessoas que estejam bem lá longe, bem distante. Tem gente que entra no consultório e diz assim: professor, o pessoal da minha cidade não sabe nem o que é isso, nem o que é direito digital. E aí eu digo: então você será a referência. Tanto as pessoas da sua cidade quanto as pessoas que moram ao redor da sua cidade, né, nas cidades maiores, terão você como referência de direito digital. E ser pioneiro é uma coisa muito boa. Primeiro, porque você vai desbravar caminhos. Segundo, porque você vai ganhar dinheiro. Porque se não tem ninguém que faz isso, você faz, você está num nicho altamente especializado. E isso é muito, muito bom. É muito produtivo, certo?
Quero saber de onde vocês estão falando hoje, quero saber em que área vocês estão advogando. Coloque aí no chat. Vai ter um momento hoje, assim como teve na primeira aula, só para responder perguntas. A gente agrupa as perguntas e responde tudo junto. Envie o link dessa aula para um amigo que você pensa assim, puxa, aquela pessoa gostava de tecnologia, aquela pessoa era uma pessoa que gostava de novos desafios, aquela pessoa era uma pessoa que gostava de novas oportunidades. Eu acho que ela tem que ouvir isso. Envie o link para esse seu amigo. Pode ser que esse amigo vire até um parceiro seu na advocacia autônoma, não é disso que nós estamos falando? É isso aí, tratar o nosso escritório como uma empresa. Então, envie o link para ele, coloque aí no chat, hashtag consultores do digital, porque hoje a gente tem muito trabalho e vamos falar sobre muita coisa boa e coisas que eu particularmente adoro. Vem comigo, vamos lá para a nossa apresentação. Se você estava aqui ontem, você sabe que eu sou Alessandra Farias, professora e advogada especializada em Direito Empresarial e Direito Digital. Aqui eu tenho um mini currículo e eu já disse a vocês que eu tenho 28 anos de idade e 18 de experiência, né? E aí vocês, obviamente, perceberam que alguma coisa não bate nessa equação, né? Mas os 18 anos de experiência é o que é a verdade. Então, já trabalhava com direito digital desde 2007, quando não havia nenhuma legislação nacional sobre o assunto, só legislação internacional, e já ganho dinheiro com direito digital e consultoria jurídica há 18 anos. Já fui coordenadora de 2 grandes faculdades de direito em São Paulo, tenho um escritório, tenho uma empresa de cursos que sempre foram meu sonho, né? Quando eu saí da minha cidadezinha pequena, lá do interior, eu queria vir para São Paulo, queria ter um escritório, ter uma empresa, dar aula na FGV, coordenar faculdades de direito, e graças a Deus eu consegui realizar todos esses sonhos. Já lecionei para mais de 10 mil alunos, é muita gente. Onde eu entro, eu não posso fazer nada errado, porque aonde eu passo tem alguém que eu conheço, vocês não têm noção. Eu estava vindo para cá, aí passei na padaria tomar um café, já tinha um aluno lá. Então o pessoal fala em São Paulo, em São Paulo ninguém se conhece, não é verdade. Todo mundo se conhece. Eu encontro aluno em aeroporto, eu encontro aluno em padaria, em mercado. Eu já saí do Brasil, encontrei aluno fora do Brasil, né? Desci lá no aeroporto, eu ouvi um assim, professora! Aí eu falei, não, pode ser para mim, certamente não é para mim, é um outro professor que tem por aqui, era para mim mesmo. Então, muita gente já passou pelas minhas mãos e eu falo isso com muito, muito, muito orgulho, porque dar aula é o que faz os meus olhos brilharem. A minha vocação de vida é ensinar, é ver as pessoas que estão próximas de mim crescerem e alcançarem os seus resultados. E percebendo que eu tinha feeling, que eu tinha essa característica tão forte, eu comecei a ensinar e não parei mais e não vou parar, porque o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é isso. Aliás, olha que lindo isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se dá para ver daí. Peraí, deixa eu colocar a câmera inteira para vocês verem. Olha só. Foi desenvolvido por uma design, isso aqui para mim, especialmente para mim, com as minhas 2 paixões. Olha só. A docência e a advocacia, o direito. Não é muito lindo? É muito lindo. Acho que vocês conseguiram ver, né? Então, você ficou sabendo um pouco a meu respeito e eu fiz um breve resumo aqui, justamente porque quem chegou hoje ainda não assistiu a primeira aula, eu vou puxar a tua orelha, tá? Você precisava ter já assistido a primeira aula para ter a sequência, mas acabando essa, se você não assistiu, você pode assistir. E aí, falei também do meu maior feito, né? Que é o meu menininho, João Eduardo, lindo, maravilhoso, sapeca, inteligente, igualzinho a mãe. Gente, como é conviver com gente que é igual a gente, né? Ainda bem que assim, a gente tem muita afinidade, né? Então a gente se dá muito bem, mas assim, ele tem a mesma inteligência, a mesma perspicácia, e assim como eu, ele nasceu advogado. Para tudo ele tem um argumento, né? Tem hora que eu falo, chega, Alessandra, para de argumentar, né? É isso e acabou, de tanto argumento que ele tem. Mas eu preciso dizer que, como muitos de vocês que também não devem ser de São Paulo, né? O nosso curso está chegando em todos os lugares do Brasil. Isso está me deixando tão feliz, mas tão feliz, em lugares que nunca ouviram falar de direito digital, inclusive, né? Eu tenho que dizer que eu não sou de São Paulo, eu sou uma caipirinha do interior, eu vim de Bauru, e que quando eu cheguei aqui encontrei muitos desafios. E o principal desafio que eu encontrei quando cheguei foi: como que eu vou me manter nessa cidade, que é uma cidade super cara, com honorários da advocacia no contencioso, sendo que
O judiciário é super lento, você demora para receber, a ação para terminar demora anos. Então, a minha primeira questão quando eu cheguei aqui é: eu preciso desenvolver um sistema que eu tenha um pouco mais de previsibilidade de honorários, que eu tenha um pouco mais de segurança, porque senão eu não vou conseguir me manter aqui. Não nasci herdeira. Meus pais não tinham como me manter aqui porque São Paulo é uma cidade muito cara. Então, eu tinha que criar condições para que isso acontecesse. Foi assim que eu desenvolvi o método da consultoria jurídica. Então, eu juntei trabalhos de consultoria que todo empresário precisa para blindar o seu negócio, diluí o valor desses trabalhos no número de meses, fiz um plano de aplicação para esses trabalhos e aí eu tinha a segurança de, por 6 ou 12 meses, ter aqueles valores caindo na conta mensalmente. Mas nós já vamos falar um pouco mais disso. São Paulo é sempre um desafio, né, gente? Para todo mundo que conhece, sabe que o São Paulo é um desafio. E quando eu cheguei, para mim não foi diferente. Dá uma olhada aqui no meu apartamento. Só cabia todo mundo na sala se fosse assim, grudado. Tinha 40 metros quadrados. Você vai dizer a sala? Não, o apartamento inteiro tinha 40 metros quadrados, né? Então não cabia ninguém. Eu chamava carinhosamente meu apartamento de Kinder. Kinder Ovo, só cabia eu e um brinquedo, não cabia mais nada. Mas hoje a realidade, graças às consultorias jurídicas, é uma realidade bem diferente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o meu apartamento hoje, um apartamento muito confortável, muito grande, que tem uma vista linda. E de lá, do alto do 20º andar, eu contemplo o caos da cidade de São Paulo, bem longe dele, trabalhando no meu escritório 100% digital, com todo o conforto e atendendo clientes de todo o Brasil. Significa dizer que o meu método deu muito certo. E aí você pode pensar, deu certo para ela, porque ela já tem experiência e tudo mais. Não, não foi só para mim. Deu certo para mim e está dando certo para muita gente que está participando do Consultores do Digital. E esses alunos todos estão dando vários testemunhos nesse sentido. Daqui a pouquinho você vai ver. Então, ontem eu apresentei para você o fantástico mundo das consultorias jurídicas. Eu falei para você que você pode ter liberdade geográfica, honorários caindo mensalmente na sua conta, liberdade para trabalhar, porque é você que vai fazendo o ritmo da consultoria, né? Então, você pode aplicar o direito da maneira mais inteligente possível, que é o direito preventivo. É o direito que vai blindar a empresa de uma tal maneira que não haverá contencioso. Lembra do nosso primeiro lema que eu falei ontem? Zero contencioso. Você está anotando tudo isso num caderno? Porque são dicas importantes. Ontem eu dei muita dica importante. Teve vários alunos que, quando acabou a aula, perguntaram se ia estar disponível porque queriam assistir de novo. Não é que eles não tinham assistido, eles assistiram e queriam assistir de novo. Tá certinho, porque são muitos insights, são muitas coisas novas. E hoje mais ainda, porque a gente vai estar falando de um nicho super, ultra, mega específico. Então você tem que tomar nota de tudo, sim. Alessandra, mas eu não tenho caderno, porque eu sou muito digital, você também é digital, não devia estar falando de caderno. Devia sim, porque o processo que acontece quando você anota alguma coisa dentro do teu cérebro é diferente do processo que acontece quando você olha a tela do computador, tá bom? Pode ver que quando você anota alguma coisa, você grava com mais facilidade. Por que que isso acontece? Porque quando você olha para a informação na tela do computador, o seu cérebro registra uma imagem e não uma informação. Quando você anota, o teu cérebro registra uma informação. E dependendo da atenção que você está dando para aquilo, ele vai registrar essa informação num local privilegiado. Olha que dica de ouro para você estudar, importantíssimo. Então, tome nota de tudo que nós vamos falar aqui, porque será importantíssimo para você, será importantíssimo na sua vida. Então, vamos lá? Qual é a primeira coisa que nós vamos falar? Ontem nós falamos sobre consultoria jurídica e eu expliquei como funciona esse universo. Quais são as vantagens, como você desenvolve o trabalho, por que que é importante. Falei que você trabalha no ganha-ganha, você ganha, o empresário ganha, os colaboradores ganham, todo mundo ganha. Hoje nós vamos falar sobre consultoria jurídica específica para um determinado nicho de mercado. Então, nós vamos falar sobre advocacia de nicho. A consultoria jurídica, embora não seja algo muito comum, muito divulgado, então muitas pessoas nem conhecem essa forma de trabalho, não é algo totalmente novo.
Agora, consultoria jurídica para infoprodutores, consultoria jurídica para o mercado digital, isso sim é algo extremamente novo. E é esse o pulo do gato que eu quero contar para você. E é isso aí. Vamos entregar o pulo do gato? Sim, vamos entregar o pulo do gato, que ninguém entrega por aí. Qual seria o objetivo desse nosso estudo das consultorias jurídicas? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte: o objetivo dessas aulas, dessa jornada, do esquenta, do material que eu produzo para vocês, é ensinar a ganhar honorários mensais com consultoria jurídica. Esse é o nosso objetivo aqui. Trabalhar com direito preventivo, direito digital, consultoria jurídica. E quais são as vantagens, Alessandra, desse método de trabalhar com direito preventivo e não com contencioso? Quando eu comecei a trabalhar nessa área e desenvolver o meu método de consultoria jurídica, tinha colegas advogados que diziam assim: eu achei que você era advogada, mas não é, né? Você só presta consultoria. Gente, quem disse que quem presta consultoria jurídica não é advogado? É claro que é advogado. As pessoas têm na mente que advogado é só quem faz contencioso, é só o pessoal do barraco. Não é, tá? Inclusive, se você for olhar na legislação, você vai ver que consultoria jurídica é atividade privativa de advogado. Embora, quando nós vamos fazer a blindagem jurídica de uma empresa, existam alguns itens que não são privativos de advogado, a consultoria completa, a consultoria jurídica em si, é atividade privativa de advogado, tá? E aqui fica uma dica: se você ainda não tem a OAB, tem alguns itens de consultoria que você pode desenvolver sim, tá? Não no formato de consultoria, mas itens específicos que você pode oferecer para os clientes enquanto você está aguardando a sua OAB, como, por exemplo, um registro de marca. Registro de marca não é atividade privativa de advogado. Agora, se você vender o registro de marca dentro de uma consultoria jurídica, de um contrato de consultoria, aí passa a ser atividade privativa de advogado, porque a consultoria é atividade privativa, tá bom? Então, o objetivo das nossas aulas aqui, desses 3 dias de aula: primeiro dia, o fantástico mundo das consultorias jurídicas; o segundo dia, um nicho específico de atuação; e o terceiro dia, que é quando eu vou ensinar você a fazer um plano completo de consultoria para você oferecer para os seus clientes, é te ensinar a ganhar honorários mensais. Tá? É para você sair daquela escassez, aquele desespero de ficar fazendo as contas lá e ficar pensando: precisa entrar mais um cliente, precisa entrar mais uma ação, porque senão não vai fechar, não vamos pagar as contas, não vai dar no final do mês, porque assim ninguém trabalha tranquilo. Alessandra, você acha que esse método tem muitas vantagens? Bom, eu já disse a vocês, eu ganho dinheiro com ele há 18 anos, eu acho que tem muitas vantagens. E eu elenquei algumas aqui para vocês, olha só. Trabalhar com escritório 100% digital. Essa é uma grande oportunidade que se abriu para todos nós depois da pandemia. Antes, para você fazer uma reunião online era muito difícil, porque os clientes não aceitavam. As pessoas não estavam habituadas com o ambiente digital. Só algumas, os mais novos, tudo, mas a maioria queria o olho no olho, queria o presencial. Até hoje é assim, muita gente quer o olho no olho. Só que quando eu estou trabalhando com o mercado digital, pessoas que atuam no mercado digital, aí essa já não é mais uma regra. Pelo contrário, eles querem tudo no digital, porque a vida deles acontece no digital. Eles estão no digital o tempo todo. Então, para eles, fazer uma consultoria 100% digital não só é algo muito bom, como é preferível. Jamais uma pessoa que trabalha no mercado digital vai sair da onde ele está para ir no teu escritório. Isso não existe. A maioria dos meus clientes hoje não estão em São Paulo. Como é que eu faria uma reunião presencial com eles? E alguns são de muito longe, inclusive, né? Tenho clientes até fora do Brasil. E aí? Que estão atuando no mercado digital com um produto voltado para o mercado brasileiro, mas estão fora do país. Então, são novas oportunidades que se abriram depois da pandemia. E você precisa ser inteligente e estratégico para aproveitar essas oportunidades. É aqui que entra a estratégia, é aqui que entra você pensar no seu escritório como uma empresa, como um negócio, é aqui que entra o seu planejamento estratégico para alcançar o objetivo que você traçou para você.
Na primeira aula da jornada, eu perguntei a você qual é o valor que você precisa ganhar mensalmente para ter as suas contas pagas, para ter uma estabilidade, uma tranquilidade mensal. Ah, você vai me dizer, Alessandra, se eu ganhar 10 mil, eu consigo cobrir o meu custo. Se eu ganhar 15 mil, eu consigo cobrir o meu custo. Se eu ganhar 20 mil, eu consigo cobrir o meu custo. Então, você vai traçar esse objetivo para que pelo menos você tenha a tranquilidade de ter o seu custo pago, viver razoavelmente, e depois você vai implementando isso e aumentando o seu objetivo. Porque eu também disse que não dá para sair daqui e ir direto para cá, né? Foguete. Não tem jeito. Você tem que ir escalando. Então, primeiro você faz uma base sólida, consegue ali viver razoavelmente, e depois você continua escalando e vai aumentando. Para isso, você precisa de um planejamento estratégico do seu escritório de advocacia. E eu não estou falando de escritório físico, eu estou falando de escritório 100% digital. Você vai precisar de um computador, uma internet, vai precisar de capital intelectual, e isso tem que estar bem afiado. Vai precisar de um programa de assinatura digital, um programa para fazer reunião online, um Google Drive e uma agenda do Google. Pronto, teu escritório digital está pronto. Então, primeira vantagem desse método, você consegue atuar com baixíssimo custo. Baixíssimo custo. E se eu tenho essa possibilidade, por que eu não vou utilizá-la? Antes, um grande advogado era aquele que tinha um escritório num lugar maravilhoso, que tinha os jarros de prata, né? Esses dias eu fui no escritório que tinha um jarro de água de prata, né? De bronze. Eu falei, nossa, parece a época dos maias e dos astecas, né? Porque já mudou tudo, entende? Então eu preciso aproveitar essas vantagens e essas oportunidades. Outra vantagem que eu vejo nesse método é a liberdade geográfica para atuar de onde você estiver. No último lançamento, eu fiz a semana de esquenta na praia. E aí eu falava assim para o pessoal, bom, hoje eu trabalhei bastante, já fiz 3 reuniões, e eles davam risada. Como 3 reuniões? Você está com uma água de coco aí do lado, está na praia, a gente está vendo que você está na praia. Eu falei, mas quem disse que eu não posso trabalhar na praia? Posso, o meu método permite que eu trabalhe da praia, que aliás é um destino para mim, né? Eu tenho um sonho de ir morar na praia. E aí eu só vou trabalhar na praia, e vai ser assim a vida. E é assim que a gente vai traçando objetivos e galgando aí as nossas metas, né? Outra coisa que eu vejo importantíssima, e aqui acho que é um ponto-chave do método, é a previsibilidade de honorários mensais caindo na sua conta. Eu vou mostrar para vocês como isso é importante e como isso nos dá tranquilidade. Eu mostrei isso ontem também, olha lá. Depois de como tudo começou, nós temos aqui, ó. Eu trouxe para vocês um pouco do que são esses honorários caindo na conta todos os meses. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui do ano passado, né? Julho, agosto, aqui seria setembro, mas atrasou um pouquinho. Setembro, outubro. Todo mês, o mesmo valor caindo na conta do mesmo cliente. Isso aqui traz uma tranquilidade para vocês que vocês não imaginam. Quem trabalha com advocacia contenciosa sabe que tem alguns meses do ano que são dificílimos sobreviver. Que é dificílimo sobreviver, que não entra ação de jeito nenhum. Olha aqui, ó, um outro cliente, esse de 6 mil. E mais, dá uma olhada, esse cliente é um cliente de 5 anos. Ah, mas você começou como? Eu comecei fazendo um trabalho pontual, oferecendo depois um trabalho de consultoria de 1 ano. E como você age estrategicamente na empresa e toma conhecimento de tudo que acontece dentro da empresa, acaba sendo mais vantajoso para o empresário manter você lá dentro. Porque você está trabalhando para um contencioso zero, você está trabalhando para uma blindagem jurídica que não vai gerar problemas para ele com órgãos públicos, não vai ter problema trabalhista, não vai ter problema com o direito do consumidor, então você acaba saindo barato para ele. Pagar os seus honorários, pagar 5 mil por mês, 3 mil por mês, 2 mil por mês para ele, acaba sendo um custo que ele absorve com muita facilidade. Por quê? Porque você está lá estrategicamente para que ele não perca nem tempo nem dinheiro. Então, compensa manter você lá dentro. Imagina, o cliente de consultoria está comigo há 5 anos, o outro cliente de consultoria está comigo há 3 anos. Valores significativos que podem fazer uma base importante para você. Existem clientes maiores, existem clientes menores. Olha esse aqui, 2.200. Aí julho, agosto, setembro, mas você vai somando os valores e você vai tendo um valor muito interessante. Aqui, 3 clientes já dá um valor, 5 com 6, 11, 12, 13 mil.
Então, estou falando só de 3 clientes. Você ainda tem muito tempo na semana para trabalhar com outras empresas. E tem mais. Olha os meses que são dificílimos para fechar contrato no contencioso. Novembro, dezembro e janeiro. São os meses que advogado chora. Por quê? Porque está todo mundo preocupado em gastar dinheiro com a viagem de férias. Ninguém está preocupado de resolver problema jurídico. Então, se não for uma urgência, não vai entrar ação no teu escritório. Então, geralmente, o dezembro tem duplo sentido para o advogado, né? Ele está feliz porque vai ter férias forenses, então isso deixa ele muito feliz, porque ele já chega estressadíssimo em dezembro, porque lidar com a ansiedade do cliente, com o judiciário do jeito que nós temos, é algo extremamente desgastante. Então, quando chega dezembro, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para fechar, para entrar as férias forenses, que ele não aguenta mais. Em contrapartida, ele sabe que não vai entrar dinheiro, porque está todo mundo preocupado com as férias, gastando com as férias, e que ainda vai chegar janeiro. E aí janeiro dói mais ainda, porque janeiro só começa a funcionar lá no finalzinho do mês, e já passou um mês inteiro, e nós precisamos comer todo mês, não é verdade, gente? Nós precisamos comer todo dia, então não dá para ficar dependendo dessas intempéries. Então, olha só. Veja só, empresa de consultoria pagando novembro, pagando dezembro e pagando janeiro normalmente, ou seja, as suas férias estão garantidas. Veja só que importante é isso para o método. Que vantagem maravilhosa é essa? Que mais? Não depender do judiciário para receber honorário. Gente, eu entrei com uma ação essa semana, saiu o resultado de uma ação de indenização por danos morais que eu entrei. Ganhamos, uma pessoa que se acidentou no mercado, que estava com sabão, tal, não estava sinalizado, teve que fazer uma série de cirurgias, deu problema, joelho, aquela coisa toda. Ganhamos a ação, saiu o resultado agora. É lindo quando você ganha. Só que quando que nós entramos com essa ação? Há 4 anos atrás. Então, você recebe os honorários iniciais, ok. Passa 4 anos que você não recebe nada, e aí você recebe os honorários finais. E aí, você vive do quê? Então, essa previsibilidade de honorários é importantíssima. Não depender da demora do judiciário, mais ainda. É muito complicado lidar com a ansiedade do cliente. Às vezes ele acha que é a gente que está demorando. Aposto que já aconteceu com vocês. Esses dias um cliente até ficou bravo comigo, mas eu já tinha feito tudo o que eu podia, não era minha culpa. Os autos conclusos, a gente já tinha ido no cartório várias vezes, o negócio não anda. E não é culpa nossa. Outra vantagem desse método é prestar um serviço estratégico e valorizado pelo cliente. Quando você atua no contencioso, o cliente vê você como um problema. Você chegar na empresa significa que alguma coisa deu errado. Ih, advogada tá aí, o que será que deu errado? Qual será o BO? Então, você é sinônimo de problema. Quando você presta consultoria jurídica, você é sinônimo de solução. Perceba que nós invertemos totalmente a equação. Você passa de sinônimo de problema para sinônimo de solução. Solução essa que vai impedir o problema. Significa dizer que o teu relacionamento com o cliente é totalmente diferente. Você é alguém que ele quer lá dentro, porque você vai evitar que ele tenha um problema. A visão sobre isso é algo que muda completamente a sua forma de atuação, que muda completamente o seu dia a dia na advocacia, que quando se trata do contencioso é extremamente desgastante, porque você é visto como a personificação do problema. Quando você é visto como a solução, você precisa estar perto. Você agrega valor à empresa. Você precisa estar por ali porque você sabe de tudo que está acontecendo e você sabe como resolver o problema e como evitar o problema. Como resolver não, como evitar o problema. E se houver problema, também sabe como resolver. Então, essa relação advogado-cliente fica muito melhor, gente. Muito melhor para trabalhar. Também não precisa cumprir horário ou deslocar-se. Não falei para vocês? Eu fico lá da minha casa, observando a minha sacada, 20º andar. Dá para ver a marginal toda, aí eu fico lá observando o caos, né? Dá para trabalhar dali tranquilamente, com muito conforto. E nem, olha que inteligente que é isso, gente. Você vai se deslocar em São Paulo, para você andar um pouquinho, você gasta horas. Às vezes, para andar 5 quilômetros, você gasta 2 horas, porque o negócio aqui é muito louco, né? Então, olha que inteligente é, olha como você otimiza o seu tempo. Outro ponto é a importância de empreender autonomamente.
Preste atenção, empreender autonomamente não significa que você estará sozinho, nós vamos falar sobre isso já já. E por último, o mais importante de tudo, você vai parar de trabalhar para construir os sonhos dos outros e vai trabalhar para construir os seus sonhos. Você vai parar de trabalhar para o império dos outros e vai trabalhar para o seu império. Você viu tudo isso que eu falei para você? Com todas essas vantagens, não tem porquê você não se lançar no mundo das consultorias jurídicas. Você só tem vantagens, efetivamente só tem vantagens. Aí você vai me dizer assim: ah, Alessandra, mas dá certo para você? Porque você tem 18 anos de experiência, você já foi coordenadora de faculdade, é professora há mais ou menos 18 anos, então muita gente te conhece, só dá certo para você. Não é verdade. Dá uma olhada que os meus alunos estão falando a respeito desse método. Gente, esse projeto está simplesmente sensacional. Eu me surpreendo cada dia que passa, mesmo eu já conhecendo a professora Alessandra, mesmo eu já sabendo da capacidade dela, a cada dia que passa eu me surpreendo mais. Gente, esse curso abriu minha mente de uma forma que eu tenho certeza que sozinho eu não teria conseguido. Tanto é que eu fui pegando todas as dicas da professora, eu fui incrementando no meu dia a dia. E com mais ou menos um mês e pouco de curso, eu já consegui a minha cliente no mercado digital. E essa cliente, ela já veio cheia de problemas, né? E eu já corri para a professora Alessandra e na mesma hora ela já me deu uma assistência, já me deu um norte, já me explicou o que eu teria que fazer. Então, assim, gente, também não é só um curso teórico, tá? Vocês vão precisar da professora, ela vai estar ali também para te dar todo um suporte. Vocês viram a minha cara vendo o depoimento dela? Que eu adoro ver meus alunos falando que já tem cliente, já conseguiram, já fecharam o contrato. Adoro, gente, eu adoro ver a coisa acontecer. Eu sou extremamente obstinada por resultados e quem me conhece sabe disso. Não gosto de perder de jeito nenhum, jogo para emplacar, jogo para ganhar, sou super competitiva e gosto de alcançar resultados. Então, quando eu vejo uma aluna minha falando isso, eu coloco ali, fico ali no cantinho, sorriso bobo. Ela conseguiu o cliente com menos de um mês, um cliente do mercado digital, que eu já vou te explicar daqui a pouquinho qual é esse tipo de cliente. Não foi a única, nós temos outros alunos fazendo o mesmo relato. Olha, tivemos a primeira mentoria e já conseguimos contato de um possível cliente. Então, isso, gente, é a prova de que o método funciona não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que estão fazendo o método, aprovando o método e mostrando resultados. Dá uma olhadinha aqui como tem mais gente nessa galerinha aqui. A gente tem também a Bruna falando que conseguiu mais de um cliente para consultoria jurídica, clientes rentáveis. Temos aqui também a Ângela dizendo muito obrigado pela mentoria e pela entrega. Eu realmente não esperava ter um retorno tão rápido. Olha que coisa boa de se ouvir, gente. Olha que coisa bacana. Nós temos tanto alunos que estão começando agora e que pegaram a AOB, que ficaram perdidos e não sabiam o que fazer, como pessoas já muito experientes na área, né? Olha aqui o depoimento do Mário, por exemplo, que é um colega super experiente, que advoga há 20 anos no mercado, uma pessoa conceituada, dizendo: olha, uma honra fazer parte dessa turma, ela beber da sabedoria e da experiência engrandece, desafia e motiva. Então, olha que coisa boa de ouvir dos alunos. Esse curso ele é tão efetivo e tão prático que eu coloquei uma mentoria especial, que é uma mentoria bônus para os alunos. Além de você ter uma mentoria quando você começa o curso, para a gente traçar os nossos objetivos e fazer um planejamento estratégico, você também tem o direito a uma mentoria bônus se você encontrar um cliente nos primeiros 3 meses de curso. Então, você fez tudo o que nós falamos, começou a avançar os módulos, começou a avançar as etapas, porque tudo aqui é planejamento, tá, gente? Você tem que ir alcançando as etapas e cumprindo as suas metas. Começou o primeiro mês, começou a cumprir as metas, arrumou um cliente do mercado digital, para tudo. Eu faço uma mentoria especial para você e nós vamos juntos fazer o plano de consultoria daquele cliente. Por isso que a Jennifer falou: eu não esperava que fosse tão rápido. Menos de um mês já tinha um cliente me procurando.
E aí ela ficou afobada, porque ela falou, e agora, gente? Já chegou um cliente, eu achei que ia demorar um pouco mais, eu nem consegui terminar o curso ainda. Aí ela já me ligou, falou, professora, tem um cliente. Falei, calma, fica tranquila, você não está sozinha, nós vamos trabalhar juntos esse cliente. E isso traz uma tranquilidade de atuação para os meus alunos gigantesca. Aliás, esse é um dos diferenciais do nosso curso. O seu sucesso é o meu sucesso, então eu quero te acompanhar nos momentos mais difíceis, porque eu percebi que muitos bons alunos que têm conteúdo, que têm cliente, são inseguros. Então o que falta, na verdade, é só uma ajudazinha, é só perceber que tem alguém com um pouco mais de experiência ali do lado para segurar na mão e falar, vamos que vai dar certo. E é isso que eu tenho feito com os meus alunos e os resultados estão sendo fantásticos. A minha maior alegria é quando alguém me chama no WhatsApp dizendo, professora, conseguiu meu cliente. Vamos lá, vamos parar tudo agora que eu vou te ajudar agora com esse cliente. Eu paro de fazer até o que estava agendado, né? Desde que não seja uma audiência, alguma coisa assim, para falar com a pessoa na hora. Já tranquilizo, já marco um horário, vamos ver as características e vamos trabalhar junto esse cliente. Isso é o que há de mais gostoso nesse curso. Quando eu falei para você que eu dou aula por vocação, que eu dou aula porque é isso que faz os meus olhos brilharem, eu não estava mentindo. Muito pelo contrário. É o que me faz, é uma energia tão boa. Quando eu oriento alguém a fazer alguma coisa, a pessoa faz e dá certo, parece que tudo aquilo volta para mim em coisas boas, sabe? Então, é nessa troca de energia boa, é nessa troca de energia de crescimento, de resultado, de capacitação, de autonomia que eu quero estar. E hoje eu cheguei num momento da minha carreira que eu posso me dar ao luxo de fazer aquilo que realmente eu acredito. E eu acredito, eu endosso e eu indico o Consultores do Digital, porque eu sei exatamente o que foi preparado, eu sei exatamente o que está sendo entregue e eu acompanho essa entrega aluno a aluno. Se tem uma coisa no meu curso que desde o início eu disse é atendimento humanizado. Ninguém aqui vai falar com máquina, ninguém aqui vai falar com robô, nós vamos falar olho no olho, porque eu preciso fazer com que essa gente que já tem conhecimento, que está ganhando conhecimento nos módulos do curso, ganhe também segurança. Ganhe segurança e se torne um advogado que atua com direito preventivo, com direito digital, de maneira autônoma e de maneira a auxiliar de verdade o seu cliente. Aqui não é teoria não, tem uma base teórica sim, porque isso é necessário, mas a aplicação prática está totalmente completa nesse curso. Muito bem, Alessandra, gostei, porque até agora eu estava achando que não era para mim. Estava achando que só dava certo para você porque você tem tempo aí de caminhada, tempo na estrada. Não muito, né? Porque 28 anos, né, gente? Vocês sabem como é que é, né? Tem um tempinho aí de estrada, mas agora eu tô vendo que mesmo os alunos mais novos conseguem cliente. Mesmo os alunos mais novos conseguem cliente. Tá bom, eu ganho quanto? Porque a gente fez a faculdade, mas a gente também precisa, né, saber quanto é que ganha com isso, não é verdade? Eu ganho quanto, Alessandra, com isso? Eu sempre tiro uma base do que um advogado júnior ganharia num grande escritório, de 2.500 a 3.000. Então, a consultoria, ela vai começar para uma empresa pequena por volta de 2.000, 2.500. Ah, Alessandra, então quer dizer que se eu cobrar 3.000 e tiver 3 empresas, é 9.000 garantido mês. Se eu tiver 3.000 e tiver 4 empresas, são 12. Isso. E o tempo que eu gasto para atender essas empresas? Olha, o tempo ele é relativamente pequeno, porque como você vai fazer um plano de 6 a 12 meses, você vai diluindo essas prestações conforme os meses vão passando. Mas eu ensino você a fazer isso também. Sempre tem uma atividade principal prevista para o mês e as atividades de acompanhamento. Então, se você for comparar com o que ganha um advogado júnior, você vai ver que se você tiver uma empresa, você já vai receber aquilo que você receberia como advogado contratado se fosse um advogado júnior, tá? Como que eu vou precificar? Eu preciso saber quais são as prestações que a empresa precisa primeiro. E aí eu vou precificando cada uma das prestações e diluindo no tempo de consultoria, tá? Eu sempre indico de 6 meses a 12 meses de consultoria, que é o tempo necessário para você conhecer a empresa e fazer as aplicações. Depende do que a empresa precisa, lógico, né?
As vantagens desse modelo nós já falamos e como é que eu vendo os meus planos de consultoria. Quando você inicia, geralmente você não vende um plano inteiro, você vende um trabalho. E através daquele trabalho você vai trabalhando o cliente para que ele se transforme numa prestação contínua. Nós também vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Muito bem, olha só. Então, Alessandra, agora que a gente já sabe tudo isso sobre consultoria, todos esses detalhes para quem é, vamos falar do pulo do gato? Todo mundo gosta do pulo do gato, né? É aquela coisa que quando você está fazendo estágio, o advogado que é dono do escritório não te conta? Vamos lá que eu vou contar. O que eu trouxe hoje para vocês de mais importante nesse bate-papo é consultoria de nicho. A consultoria, ela dá certo para qualquer área. Seja um cliente físico, seja um cliente digital. Então, seja um cliente que tem um negócio físico ou um cliente que tem um negócio digital, serve para ele, ele precisa da consultoria. A padaria da sua esquina precisa de consultoria. O açougue precisa de consultoria. Cada um com as suas especificidades, mas precisa. Porém, existe um nicho específico que precisa da consultoria, eu vou dizer até que mais do que os outros, que é o mercado digital. Por que mais do que os outros? Porque quando você tem o seu negócio físico lá no final da rua, pode ser que ninguém copie a sua marca. Pode ser que nunca bata ninguém para fiscalizar ali. Pode ser que um funcionário trabalhe ali por muitos anos, mesmo sem o contrato, você não tenha problema. Quando você traz tudo isso para o ambiente digital, você potencializa os riscos. Quando você traz a sua marca para o ambiente digital, ela está sendo vista por uma infinidade de pessoas. A probabilidade dela ser copiada é muito maior. Vocês entendem isso? Quando você traz um negócio digital, né? Você traz um negócio para o meio digital e esse negócio dá certo, pode acontecer de, num primeiro lançamento, você faturar um valor muito alto. E às vezes você não tinha empresa estabelecida, como é que você vai recolher imposto disso? Às vezes você está trabalhando com uma pessoa que não tem um contrato com você. Aquela relação não está formalizada. Aí ela vê que você está ganhando muito dinheiro, ela já vai atrás fazer uma reclamação. Então, quando você traz as coisas para a internet, as coisas são potencializadas. Se alguém falar mal da tua marca boca a boca, vai ter um efeito. Se alguém falar mal da sua marca na internet, o efeito pode ser devastador. Então, todas as vezes que eu falo de negócio digital, eu estou potencializando os riscos do negócio. E é por isso que esse grupo, o mercado digital, precisa tanto de advogados que prestem consultoria jurídica. Outra coisa, você vai lançar um infoproduto, geralmente eu tenho um especialista e um lançador. Quando no primeiro lançamento já dá muito dinheiro, nossa, todo mundo cresce o olho. Preciso ter um contrato regulando essa relação, senão vai dar problema. Onde tem muito dinheiro, tem problema. Então, esse grupo que está atuando com e-commerce, que está vendendo seus produtos na internet, é um nicho que precisa muito de consultoria jurídica. Justamente porque tudo na internet acontece em escala. Tudo que acontece na internet tem seus efeitos potencializados. Então, eu preciso de uma orientação jurídica ali, porque senão eu corro o risco de que um grande negócio desmorone. Tudo que é muito grande precisa de uma estrutura sólida, não é assim? Você vai construir uma casa, você quer fazer 2, 3 andares, o que você tem que fazer? Reforçar a base. Por quê? Porque se cair, o negócio vai ficar muito feio e pode cair se você não reforçar a base. É o que acontece com as pessoas que estão atuando no mercado digital. Alessandra, eu quero saber um pouquinho mais sobre esse mercado digital, um pouquinho mais sobre os números, sobre as características desse mercado. Vem comigo que eu trouxe tudo aqui para você, que essa noite é noite de falar de consultoria de nicho. E então, se o tema é advocacia de nicho, bora lá, vamos ver do que se trata isso. Advocacia de nicho versus advocacia geral. Primeira pergunta, vale a pena focar no nicho específico? Porque quando o aluno ele se forma, você fala para ele, você trabalha em que área? Ele fala qualquer uma. Qualquer pessoa que entrar no escritório e falar que está precisando de alguma coisa, ele faz.
porque ele ainda não está especializado em área nenhuma e está precisando de dinheiro, né? Todo mundo sai da faculdade precisando de dinheiro. E ele quer atender qualquer problema que o cliente tiver. Com o tempo, ele percebe que isso não é uma boa estratégia, porque ninguém é bom em tudo. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, quem diz que faz tudo não faz nada. Então, se você chegar para um advogado e falar, que área você atua? Ele fala, eu faço família, também faço um pouco de trabalhista, se precisar penal eu também faço, você corre. Que ele não faz nada direito. São áreas muito divergentes para ele atuar em todas de uma maneira a contento. Então, vale a pena nichar, porque a pessoa pensa assim, se eu atender várias áreas, eu tenho possibilidade de ter mais clientes. Se eu fechar num nicho só, vai ser mais difícil chegar até o cliente. Preste atenção, pode até ser mais difícil você chegar até o cliente, mas pode ser que esse nicho seja muito maior do que você imagina. Então, você vai sair de uma advocacia generalista para uma advocacia de nicho. Se você perguntar para mim, Alessandra, valeu a pena para você? Eu digo, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo ao quadrado. Na verdade, me especializar numa advocacia de nicho salvou a minha vida. Eu nunca tive concorrência na minha prestação. Por quê? Porque não tem tanta gente especializada assim. Hoje tem muito mais advogados especializados em direito digital. Quando eu comecei há 18 anos atrás, eu mandava uma proposta de honorários, não tinha 2, 3 pessoas para mandar proposta para o mesmo cliente. Significava dizer que o meu trabalho tinha valor agregado. Por quê? Porque era ultra, super especial. Eu me lembro de uma vez que veio um cliente, ele queria que eu fizesse uma análise de viabilidade do negócio dele e ele ia trabalhar com banco de dados e bancos de informações e tinha dados sensíveis dos clientes. E aí ele falou, Alessandra, eu preciso que você me faça um parecer para eu entender se o meu negócio é viável ou não e quais são as regras que eu vou ter que atender, considerando que no Brasil não tem regras sobre isso. Na época não tinha, tá, gente? Foi lá em, acho que 2012, mais ou menos. Então não tinha ainda Marco Civil, não tinha Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu fiz esse parecer totalmente baseado na legislação da União Europeia, porque eu tinha um feeling que existem duas grandes áreas, né, com relação à proteção de dados, que é a americana e a europeia. E pelo feeling que eu tinha, eu imaginava que a nossa legislação seria inspirada na legislação europeia, e foi o que aconteceu depois de fato. Então, eu fiz todo o parecer, análise do negócio dele, com base nas legislações que já existiam na União Europeia. E quando eu entreguei o trabalho, eu falei para ele o valor, que ficaria tudo, não era um valor baixo, porque é um trabalho altamente especializado, ainda com legislação internacional. E aí ele fechou na hora, porque ele falou, eu já estou procurando um profissional que faça isso faz tempo. E os advogados que eu converso, ou eles não são especialistas nessa área, ou não me passam a segurança suficiente de que entendem o negócio. Como você tem uma visão muito bacana de negócio e eu estou seguro, eu quero fazer com você. Ok, mandei meus honorários, não houve questionamento nenhum sobre os honorários. Entreguei o parecer, ele pagou 100% dos honorários. Ele leu o parecer. Depois de ler o parecer, ele veio falar comigo e disse, Alessandra, se você tivesse cobrado o dobro, estava barato. E não estava barato o que eu cobrei. Sabe o que isso significa? O cliente está vendo valor no seu trabalho. Ele procurou tanta gente para fazer aquilo e não achou, que quando ele achou você, e você entregou um negócio que respondia às dores dele, ele disse, é isso aqui que eu preciso. Então, vale muito a pena a advocacia de nicho, porque valoriza os seus honorários, você não tem alta concorrência, muito pelo contrário, você tem baixa concorrência. As pessoas que te procuram são pessoas que estão desenvolvendo negócios robustos, tá? E não terão problema nenhum para pagar os seus honorários. Então, acho que eu respondi a pergunta, né? Se vale a pena a advocacia de nicho ou não. Vale muito a pena. Aqui eu repito a pergunta que eu fiz no início. Quantos advogados especializados para atender o mercado digital você conhece? Tá bom, Alessandra, vamos começar do início. Eu já vi você falar um monte de vezes mercado digital. O que é o mercado digital? O mercado digital nada mais é do que a venda de produtos e serviços através da rede mundial de computadores. Então, venda de produtos ou serviços na internet é mercado digital. Mas quais produtos e quais serviços? Qualquer um. Uma loja de e-commerce que vende caneca, que vende camiseta, é mercado digital. Um site que vende cursos é mercado digital.
Um site que vende mentoria é mercado digital. Então, qualquer coisa que você coloque à venda na internet, através da rede mundial de computadores, é mercado digital. Então, quem eu tenho? Tenho infoprodutores, tenho web designers, tenho influenciadores, tenho lojas de e-commerce, tenho marketplace, tenho uma infinidade de formatos de negócios digitais. Tudo isso é mercado digital. Aí eu tenho certeza que já começou a surgir umas ideias na tua cabeça. Você já, poxa, realmente, mercado digital é um negócio amplo. Principalmente depois da pandemia. Gente, vocês lembram antes da pandemia? Muita gente tinha medo de comprar as coisas pela internet, né? Por exemplo, os meus pais, quando eles estudaram, meus pais se formaram meus pais se formaram depois que eu me formei. Eles voltaram para a faculdade depois que eu e meu irmão tínhamos feito faculdade. Então, quando eles se formaram, quando eles estudaram, não tinha computador. Eles tiveram contato com o computador na faculdade, porque aí as matérias vinham pelo e-mail, tinha que acessar o site. Quem ensinou fomos eu e meu irmão, porque eles não tinham tido contato com tecnologia. Eles morriam de medo de comprar as coisas pela internet. Ah, mas e se sumir com o meu dinheiro? E se esse negócio não chegar? Depois da pandemia, eu chego lá em Bauru, não para de tocar a campainha, o Mercado Livre entregando coisas. Fala, mãe, quem tá comprando todas essas coisas? Ela, ai, sou eu. Agora eu instalei aqui o Mercado Livre, achei, não sei o que, não sei o que. Então, houve uma transformação. Estou dando o exemplo dos meus pais, mas talvez seus avós já estejam comprando também. Pessoas que eram de outras gerações, que não tinham costume, que não tiveram contato com esse mercado, que não tiveram contato, às vezes, nem com o computador. E que hoje estão super digitais, comprando tudo pela internet, né? Tem todos os marketplaces possíveis instalados no celular e estão comprando. Então, isso te dá uma dimensão do que é hoje o mercado digital. Essa tecnologia e essa nova forma de viver, essa projeção das nossas vidas no ambiente digital, é algo que hoje está totalmente implantado, né? Totalmente, nós estamos vivenciando isso e não vai parar. Isso é uma tendência que só vai aumentar. Estamos aí com inteligência artificial batendo a porta, né? Fazendo já inúmeros testes, trazendo resultados impressionantes. Isso vai mudar totalmente a nossa concepção sobre o mercado de trabalho. Isso vai mudar muito a forma de atuar do advogado. Demandas repetitivas, tudo que for replicável, eu não precisarei de inteligência humana para fazer. Eu simplesmente vou colocar lá uma inteligência artificial e ela vai me retornar resultados muito melhores que os resultados humanos. Significa dizer que essa advocacia de atacado está com os tempos, está com os dias contados. Ah, Alessandra, e consultoria jurídica, inteligência artificial faz? Então, você tem que atuar numa área que depende de inteligência humana, senão você vai ser descartado. Senão você vai ficar para trás. Preste muita atenção nas tendências de mercado, isso é importantíssimo. Alessandra, o que é infoprodutor e infoproduto? Infoprodutor é quem cria produtos digitais. Infoproduto é o próprio produto ou serviço que está sendo oferecido. Então, se eu tenho, vamos pegar aí quem está fazendo sucesso. Maíra Card, ela tem um programa de emagrecimento que se chama Seque Você. Né? Acho que é Seque Você. Então, ela tem vários profissionais que trabalham com ela. Ela produziu um programa de emagrecimento que envolve vários profissionais diferentes, várias orientações diferentes. E ela vende esse programa de emagrecimento para as pessoas. A Maíra Card é o que nós chamamos de infoprodutora. É a pessoa que tem conhecimento técnico para elaborar um infoproduto. Ela e toda a equipe dela, né? Assim como a Vanessa Rangel, que também tem um infoproduto de emagrecimento. Aliás, infoproduto de emagrecimento é uma coisa que está em alta, tá? As pessoas compram muito. Fazer elas não fazem, mas elas compram, né? Percebe isso? Você compra, parece que já até alivia sua consciência. Nossa, comprei um programa de emagrecimento. Tá, você fez? Não, eu mesmo comprei um mês passado, não fiz ainda. Mas parece que até alivia, né? É a mesma coisa que se inscrever na academia. Ah, mas você foi? Não, não fui, mas você se inscreveu, parece que você já se sente melhor, né? Parece que até emagrece um pouco.
você se inscrever na academia. Então, eu estou dando esse exemplo porque esse é um tipo de infoproduto que vende muito. Né? Então, programas de emagrecimento vendem muito. Tanto a Mayra Card quanto a Vanessa Rangel são infoprodutoras. Elas têm conhecimento técnico para produzir um produto ou serviço para entregar para os consumidores no ambiente digital. Tá? Tanto a Mayra Card quanto a Vanessa Rangel, embora elas saibam fazer a técnica do produto delas, elas não sabem encontrar onde está o seu público-alvo. Então, elas precisam de um lançador para fazer isso, que pode ser uma pessoa só, 2 pessoas, ou pode ser uma agência. Então, esse lançador é a figura que nós utilizamos para denominar quem pega esse produto e entrega para o público-alvo. Então, é quem manda as mensagens para a pessoa que tem interesse nisso, é quem identifica na rede quem tem interesse nisso. Então, a junção de um especialista com um lançador geralmente vai gerar um modelo de negócio de infoproduto. E é esse modelo de negócio que eu estou convidando você para conhecer um pouco mais, para que a gente possa fazer a blindagem jurídica desse modelo de negócio, que é exatamente a junção do infoprodutor e do lançador, ou da agência que vai fazer o lançamento. Tá? Não adianta você ter um super produto maravilhoso se você não tem quem vai encontrar o seu público-alvo, porque a internet é um mar de pessoas, é um mar de gente. Como é que eu vou fazer a minha propaganda, o meu produto chegar exatamente naquela pessoa que precisa dele? Então, eu preciso de gente fazendo tráfego, eu preciso de gente desenvolvendo conteúdo para mídias sociais, eu preciso de um conjunto de pessoas para esse meu modelo de negócio, tá? E aí a pergunta, o infoprodutor precisa de consultoria ou essas pessoas que estão na cadeia desse modelo de negócio precisam de consultoria jurídica? Sem dúvida. O principal contrato que eu tenho nesse modelo de negócio é entre infoprodutor e lançador. Geralmente, eles dividem os custos e dividem as receitas. E aí, cada um deles tem as suas equipes também para remunerar. Então, precisa muito, porque são negócios que crescem do dia para a noite, são negócios altamente escaláveis, que às vezes em um único lançamento a pessoa já fatura 6 dígitos, né? O famoso 6 em 7 é quando com 7 dias de carrinho aberto a pessoa fatura pelo menos 100 mil. E às vezes no primeiro lançamento já é um lançamento milionário. É o que eu disse para vocês, quanto maior o negócio, quanto maior a movimentação financeira, melhor a base que eu tenho que ter, porque senão isso tudo desmorona. Então, toda essa gente precisa muito de prestação jurídica especializada. E quais são as vantagens de atender esse público específico? Se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você conhece alguém que está vendendo na internet. A minha manicure está vendendo na internet. Faz alongamento de unhas, está vendendo um curso. A cabeleireira que eu vou também. Esses dias ela me falou, nossa, eu tô com 3 mil alunos. Eu falei, quantos? 3 mil. Eu falei, você já fez contrato? Você tem um contrato com o seu lançador? Ela, não fiz, tá tudo de boca. Eu falei, então, você tem um negócio muito relevante para ficar tudo de boca. Precisamos fazer um contrato. Pronto, já estou atendendo a minha cabeleireira. Então, muita gente está vendendo na internet e muitas outras pessoas ainda venderão na internet. As vantagens de atender esse público. Eles jamais vão querer ir no teu escritório físico. O atendimento é 100% online porque eles passam a vida no ambiente online. A concorrência é muito menor porque pouquíssimos advogados estão especializados e preparados para atender esse público. Eu tenho no Consultores do Digital, vou contar um segredo, muitos advogados de 18 anos, 20 anos, que já perceberam que isso é um filão de mercado. Então, vieram se especializar. São muito bons na área deles, muito bons, mas já perceberam que precisam de especialização em nicho específico para ampliar os negócios. Olha só que gente visionária. Alta demanda de serviço, muita gente do mercado digital procurando advogados. Não depende do judiciário, o faturamento dessas pessoas é alto, então eles não vão ter problemas para pagar os seus honorários e as soluções são rápidas, porque tudo no meio digital acontece em fração de segundos. Preste muita atenção que o que eu estou entregando aqui é ouro. Considerando que o mercado digital é uma oportunidade tão relevante, vamos dar uma olhadinha nos números desse mercado? Vem comigo. Eu trouxe aqui algumas informações importantes. Olha lá, o mercado de infoproduto em 2020 teve um faturamento de 160 bilhões de dólares.
E há uma estimativa de que até 2027, então nós estamos em 23, 24, 25, 26, 27, nos próximos 4 anos, esse número passe para 241 bilhões de dólares. Significa dizer que é uma tendência sem volta, gente. Esqueça esse negócio de dizer que não gosta de tecnologia, que não sabe mexer direito, que tem insegurança. Veja as novas tecnologias como uma oportunidade. Eu já disse a vocês, o que muda totalmente a sua realidade é a maneira com a qual você olha para as coisas. Se você vê as novas tecnologias e você se intimida, você tem ali um problema. Se você vê as novas tecnologias e você se lança, você tem ali uma oportunidade. Então, faça a sua escolha. Olha só, 4.000 novos produtos digitais são incluídos todos os dias nas plataformas online. Gente, é muito produto, é muito infoprodutor, é muita gente arriscando no mercado digital. Todas essas pessoas precisam de orientação técnica. Quais são as grandes plataformas que nós conhecemos? A gente tem a Hotmart, que em termos de cursos é a maior plataforma, cursos, e-books, mentorias. Temos a Eduz e algumas outras plataformas também. Significa dizer que 4.000 produtos são lançados nessas plataformas ao dia. Você consegue entender o crescimento desse mercado? Pense hoje quantas coisas você compra pela internet. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já compraram pela internet. Ou será que tem alguém que nunca comprou pela internet? Difícil, né? Todo mundo aqui já comprou pela internet e isso se torna cada vez mais corriqueiro, cada vez mais comum. Nós temos cada vez mais crédito, né? Tem esse mercado de que você vai comprar, vai chegar, vai entregar uma coisa bacana. Então, esse crescimento é exponencial e não vai parar, só vai aumentar. Aí eu trouxe aqui para vocês uma das formas de lançamento que está sendo mais utilizada pelos infoprodutores, que é a fórmula de lançamento do Érico Rocha. O Érico Rocha pegou uma teoria norte-americana, adaptou para a realidade brasileira e criou o fórmula de lançamento. O fórmula de lançamento é uma maneira de você colocar um produto no mercado digital, fazendo uma grande movimentação, a fim de que aquele produto, em um único lançamento, renda 6 dígitos para o infoprodutor, que é o famoso 6 em 7. Significa dizer que tem gente trancada nos seus quartos, criando cursos sobre absolutamente tudo que vocês imaginam e que muitas vezes a venda desses produtos geram 100 mil em 7 dias. Como vocês podem ver, a questão financeira não é um problema para os infoprodutores, muito pelo contrário. Então, pagar um advogado mensalmente não é um problema para eles. O risco que eles correm com os seus negócios digitais, sim, é um grande problema, porque tudo na internet é potencializado. Ou seja, eu tenho aqui o casamento perfeito. Eu tenho negócios que estão gerando muito dinheiro e que correm grandes riscos, então precisam de advogados altamente especializados. Eu tenho uma alta demanda pela busca desse serviço especializado e uma baixíssima concorrência, porque eu tenho poucos advogados que estão preparados para atender o mercado digital. Aqui é o ponto central da nossa conversa. Se você entender isso que eu estou explicando para você hoje, você tem a possibilidade de potencializar e muitos resultados do seu escritório. Repito, do seu escritório digital, não do seu escritório físico. Nós estamos falando aqui em tudo digital. Além do fórmula de lançamento, você tem outras maneiras de vender produtos, como, por exemplo, os lançamentos perpétuos. No fórmula de lançamento, geralmente você faz lançamentos a cada 2 meses e gera grandes resultados nesses 2 meses. No lançamento perpétuo, você vende todos os dias, que é, por exemplo, o Venda Todo Santo Dia do Leandro Ladeira. Leandro Ladeira é o lançador da Kátia Damasceno, que é uma das grandes do Hotmart. O que a Kátia Damasceno vende? Eu não falo para vocês que as pessoas estão vendendo tudo na internet. Ela vende curso de ginástica íntima. E você vai dizer, Alessandra, dá dinheiro? Se dá dinheiro, ela tem mais de 500 mil alunas. Dá muito dinheiro. O Leandro Ladeira é considerado um dos grandes lançadores do mercado nacional. Então, é dessa gente que nós estamos falando. Contratos de publicidade com influenciadores digital. Eu tenho uma aluna essa semana que me falou que uma influenciadora a procurou. É uma influenciadora digital
que é PCD, né? É portadora de deficiência física, e ela está sendo contratada por algumas lojas de esporte, porque ela é esportista, embora ela tenha deficiência, ela é esportista. Então, ela está sendo contratada por algumas lojas de esporte para representar algumas marcas. Então, ela já me ligou e falou, Alessandra, como é que eu faço esse contrato de publicidade? Como é que eu vou mensurar se isso está dando certo, se não está dando certo? A rede dela é grande, é uma rede que está com um número grande de pessoas, mas a gente tem que saber mensurar quanto ela está vendendo. Aí já dei as orientações para mensurar se tem venda, se não tem venda, porque a gente precisa saber quanto custa essa publicidade, o quanto essa publicidade vai converter para as lojas. E a maioria dos advogados não sabem fazer isso. Então, eu fiz questão de trazer esses números para que vocês entendam a grandiosidade desse mercado. Então, não é porque eu estou fazendo uma consultoria de nicho que eu vou ter poucos clientes. Muito pelo contrário, se eu estou atuando num nicho que só cresce, num nicho exponencial, mesmo fazendo advocacia de nicho, eu vou ter muitos clientes. A diferença é que é especializada para aquele tipo de cliente. E se enquadra perfeitamente na nossa consultoria jurídica, no nosso escritório 100% digital, na nossa maneira de atender o cliente, na velocidade que eu preciso ter para dar a resposta para o cliente. Ou seja, eu consigo trazer para vocês tudo o que é necessário para blindar esse modelo de negócio. E aí você me pergunta, quem vão ser os meus clientes? Dá uma olhada aqui, ó. Você pode atender especialistas, você pode atender lançadores, influencers, gestores de tráfego, que é quem faz a informação chegar na pessoa certa, pessoas que trabalhem com e-commerce de todos os tipos, seja de prestação de serviço ou de produtos, mercado de afiliados. Sabe o que é mercado de afiliados? Você coloca lá o seu curso na Hotmart e uma pessoa gostou do curso, ela pode começar a divulgar o seu curso e vender o seu curso. E aí ela tem uma porcentagem por estar vendendo aquele curso. Isso é o mercado de afiliados. Também precisa de contrato para regular essa relação. O copywriter, que é aquela pessoa que escreve tudo que vai para as redes sociais para alcançar o público da maneira adequada. As agências, tanto de marketing quanto de publicidade, também são potenciais clientes e que precisam muito, viu, gente? Muito, muito, muito. Porque geralmente esses influenciadores estão amparados ou por uma agência de marketing ou de publicidade, mas a maioria das vezes elas não têm assessoria jurídica específica. Então, elas fazem toda a parte de marketing, de publicidade, mas precisam de advogado para prestar serviço. O web designer, que é quem desenha o website, onde vai estar o seu produto, onde vai vender e etc. O desenvolvedor de aplicativos, hoje está muito em alta desenvolver app, tem app de tudo, né? Ah, eu vou caminhar, quero um app que conte os meus passos, tem. Ah, eu quero um app que faz, tem de tudo que a gente pode imaginar. Então, todo esse conjunto aqui podem ser seus potenciais clientes. Mas as lojas que contratam, as marcas que contratam influencers também pode ser seu cliente. Então, todo esse, como é que eu vou dizer, esse conjunto de pessoas que tem ligação com esse modelo de negócio podem ser eventuais clientes, podem ser potenciais clientes da sua consultoria jurídica para o mercado digital, tá? Então, nós falamos um pouquinho aqui da nomenclatura, de como é esse mercado, das pessoas que você pode atender. Agora você vai me perguntar assim, Alessandro, o que é que eu preciso saber? Qual é o conhecimento técnico que eu preciso ter para atender esse mercado? Porque eu gostei da oportunidade, eu achei muito bacana os números que você trouxe, mas eu não sei se eu tenho base jurídica para atender essa gente. É por isso que eu desenvolvi um método para blindar esse tipo de negócio jurídico, consultoria para infoprodutores. Porque eu peguei todo o conteúdo dos meus 18 anos de experiência e fui colocando em caixinhas que eu chamei de módulos. E eu entrego essas caixinhas para vocês com o conteúdo de cada matéria específica. Por quê? Porque para fazer uma consultoria jurídica, você tem que ter conhecimento em diferentes áreas do direito. Então, eu coloquei aqui, ó, você tem que conhecer um pouquinho de direito empresarial. Já vi daqui você torcendo o nariz para direito empresarial, tá? Não faça isso. Direito empresarial não é chato, é que você teve só um pouquinho na faculdade e você teve a parte chata, você teve títulos de crédito. Ninguém gosta de títulos de crédito, eu também não gosto, tá? Nem usa mais, agora é tudo digital, é diferente o título de crédito agora. Então, não precisa torcer o nariz.
que eu preciso saber de direito empresarial, Alessandra? Eu preciso saber tudo de direito empresarial? Não, né? Senão, se você tiver que saber tudo de direito empresarial, vai aí vários anos de experiência. Mas você tem que saber como constituir uma empresa e qual é o tipo de empresa adequado para o infoprodutor. Tem 2 tipos adequados, né? Ou vai ser um MEI, ou vai ser uma limitada, ou vai ser uma SLU. Eu já trago isso pronto para você. E mais, tem modelo. Tudo que eu trago tem modelo, porque o aluno, ele vive de modelo. Se você não der o modelo, ele fica triste. Então, tem modelo. Precisa ter base de direito digital. Alessandra, direito digital inteiro? Não. Direito digital aplicado ao infoproduto. Então, é uma assinatura digital, é um blockchain, é uma maneira de blindar a questão da segurança dos dados pessoais. São os assuntos específicos que o meu infoprodutor vai perguntar. Então, eu já coloquei lá os tópicos que você tem que saber para você conseguir dar segurança para o infoprodutor. Precisa saber de direito do consumidor, de propriedade intelectual, de LGPD, de contratos, de marketing jurídico, de captação de clientes e como estruturar e aplicar a consultoria jurídica. Você vai dizer, Alessandra, isso dá uns 2 anos de faculdade. Calma, não é tudo, é aplicado. Eu digo que o conteúdo que eu coloco no meu método de consultoria jurídica para infoprodutores é um conteúdo enxuto e específico. É aquilo que você precisa para resolver o problema. Porque senão você não acaba de estudar nunca. E tem uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos: não vai fazer o curso inteiro para começar a aplicar na prática. Você vai fazer o primeiro módulo e aplicar, fazer o segundo módulo e aplicar, fazer o terceiro módulo e aplicar. Os primeiros 4 módulos são mais introdutórios, mas você já tem um monte de tarefa para fazer. Então, cada módulo que você vai fazendo, você vai aplicando. Por isso que a maioria dos alunos conseguem o primeiro cliente do mercado digital com menos de 90 dias. A incidência está sendo de 40 dias, 30 dias a pessoa já consegue, porque ela vai fazendo e vai aplicando, vai fazendo e vai aplicando. Então, você pode ganhar dinheiro enquanto está estudando. Olha que oportunidade sensacional. Marketing jurídico, você não vê nada na faculdade. A gente tem um módulo só de marketing jurídico. Você tem que saber como é que você vai captar cliente, como é que você vai encontrar esse cliente. Então, marketing jurídico e captação de clientes, tem uma pessoa específica para falar só disso. Um especialista na área. Então, a gente vai fazer uma formatação que atenda toda a necessidade de um cliente infoprodutor. Eu chamo isso de blindagem jurídica do modelo de negócio. Existem N modelos de negócio que você pode prestar consultoria, mas para esse específico, para o mercado digital, você conseguirá todas as informações necessárias no Consultores do Digital. Entenderam? Alessandra, mas eu não vou participar, ou eu não vou participar nesse momento. Ótimo, eu vou te dar as dicas para você montar o seu modelo de consultoria. Amanhã eu vou montar junto com vocês, que vai envolver esses temas que estão aqui e quais são os pontos chaves desses temas. Por exemplo, eu vou dizer para você, do direito do consumidor, você precisa do artigo 49, do artigo 35, do artigo 20, 18 e 20. Por quê? O 49 vai falar sobre direito ao arrependimento, o 35 vai falar sobre publicidade e o 18 ao 20 vai falar sobre garantia do produto. Então, esses artigos você tem que saber bem para aplicar na sua consultoria. Então, amanhã o que eu vou fazer é montar com vocês um plano de consultoria. Você participando ou não comigo, se você continuar consumindo os meus conteúdos, você vai continuar tendo dicas para conseguir atuar na prática. Porque essa é a minha proposta. Hoje aqui, na primeira aula, eu já estou entregando um monte de coisa para vocês. E amanhã a gente vai fazer o plano juntos dessa aplicação da consultoria. Eu recebi uma declaração de uma aluna que me falou que depois que ela participou da última jornada, ela fechou 3 clientes de consultoria. Só com as dicas que ela teve na jornada. Então, você que está aqui não está perdendo o seu tempo. Muito pelo contrário, você está ganhando conhecimento para fazer uma aplicação prática do tema que nós estamos tratando aqui. E isso é importantíssimo. E isso é algo que eu não abro mão. E eu vou continuar divulgando materiais gratuitos para que você possa continuar implementando a sua apresentação, a sua oferta de negócio. Então, já vamos deixar combinado que na aula de amanhã
eu vou trazer dentro de cada um desses itens, do direito empresarial, do direito digital, direito do consumidor, o que você precisa focar para oferecer os seus serviços para o empresário, serviço de consultoria jurídica. Então, eu já vou deixar separado para você o que você precisa saber de cada um desses itens, tá? Para facilitar a montagem do seu plano de consultoria jurídica. Combinado? Você não pode perder, eu quero você comigo amanhã, porque isso vai ser importantíssimo na sua carreira. E aí, para finalizar, para quem é indicada a consultoria jurídica? Quem é que pode ser um consultor jurídico? Primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que não precisa ser uma pessoa com 20 anos de experiência. Como nós estamos blindando um modelo de negócio específico e você já vai ter uma base técnica específica para aquele modelo de negócio, mesmo quem está começando é capaz de estudar e fazer a aplicação prática, principalmente porque eu estarei por perto para dar uma mãozinha ali, um auxílio. Então, para quem é indicado a consultoria jurídica? Vejam só, para quem está frustrado com a advocacia, não aguenta mais contencioso, não aguenta mais esperar, não aguenta mais o judiciário. Para quem não está tendo resultados satisfatórios com o que fez até então, a pessoa estava seguindo o modelo tradicional de advocacia, os resultados não estavam legais, essa pessoa desanimou. Então, venha tentar esse nicho específico com essa forma diferente de trabalhar, porque isso pode fazer uma mudança total na sua maneira de prestar serviços. Quem está cansado das áreas tradicionais, daquela concorrência gigantesca, que geralmente quem leva são os advogados mais antigos na área. Quando eu falo em direito digital, quem é mais novo tem grandes vantagens com relação a quem é mais antigo. Nós estamos virando o jogo, né? Antes, se você fosse disputar com um advogado tradicional e você começou há pouco tempo, você não levava. Agora, suas habilidades com novas tecnologias podem fazer toda a diferença. Quem não se sente valorizado na advocacia porque trabalha só com aquela questão da ansiedade, da demora, da espera, da frustração do cliente, muitas vezes com decisões que não atendem às suas necessidades. Quem está iniciando e não sabe por onde começar, é uma excelente forma de começar. Geralmente, quando você vai começar, você está sem dinheiro, sem cliente, está perdido. Então, aqui você vai ter o caminho já traçado. Isso vai fazer com que você diminua o seu tempo para ter melhores resultados. Quando você aprende com quem já teve experiência naquilo, você, sem dúvida nenhuma, diminui o caminho. Você reduz o caminho e reduz os erros. Porque eu, quando comecei nesses 18 anos, eu fui aprendendo com os meus erros e com os meus acertos. Isso custa tempo e custa dinheiro. Eu não tive ninguém que viesse e me dissesse, olha, eu vou te mostrar um modelo de negócio completo, do começo, meio e fim, para você aplicar. Se tivesse, era uma mão na roda. Sem dúvida nenhuma, eu teria construído muito mais do que construir. Mas eu fui traçando esse caminho e aprendendo com os meus erros. É por isso que eu quero trazer essa experiência para você. Vai encurtar o teu caminho e vai potencializar os seus resultados. Para quem mais? Quem não gosta de contencioso? Quem é da minha turma que não gosta de barraco, não gosta de briga, não gosta de contencioso, não gosta de burocracia? É um excelente caminho. Quem tem filho pequeno e precisa trabalhar em casa, porque às vezes a criança fica doente, precisa levar na escola, precisa buscar da escola, o meu eu levo e busco todos os dias. Estou ali com ele para estudar, estou fazendo uma reunião, estou olhando o que ele está fazendo. E importantíssimo para as advogadas que são mães ou para os advogados que são pais e precisam também dar essa assistência para os seus filhos. Quem está cansado de esperar para receber honorários, vamos parar com esse negócio, a gente come todos os dias, né, gente? Quem deseja acabar com a escassez? Eu tenho certeza, não vou falar certeza absoluta que é tautologia, né? Mas eu tenho certeza que você não estudou 5 anos para viver na escassez. Por mais que você ame o direito, quando você entrou na faculdade, eu sei que um dos seus objetivos era ter prosperidade, era ter uma vida próspera. E não viver na escassez de ver se vai ter honorários agora, se não vai, ou se eu vou receber daqui a 4 anos. E você está certíssimo, você não tem que estudar 5 anos para ficar ali vivendo de migalhas. Então, vamos transformar essa realidade e vamos para uma seara de valores entrando todos os meses na nossa conta. Se fosse para ficar na escassez, então você não precisa estudar nada, né?
Você, sei lá, vendia alguma coisa, não precisava ficar se matando de estudar, não é assim? É hora de deixar crenças limitantes. Ah, a nova tecnologia não é para mim, mercado digital está muito longe da minha realidade. Eu dei exemplo para vocês, a minha cabeleireira está no mercado digital, talvez seu vizinho esteja no mercado digital, muito mais gente que você conhece está no mercado digital, então deixe crenças limitantes. Chegou a sua hora de acontecer, chegou a sua hora de buscar o seu lugar ao sol. E o único responsável por isso e por esses resultados é você. Não são seus pais, não são seus professores, não são seus amigos. Você precisa tomar essa decisão e mudar a realidade da sua advocacia, mudar a realidade do seu trabalho. É indicado para quem quer uma advocacia próspera, né? Lembra que eu falei ontem do brinde? Que nunca nos falte o supérfluo. Você tem que ter uma base que esteja sendo alimentada, você tem que ter a tranquilidade do seu custo estar pago e ainda poder implementar o supérfluo. Supérfluo pode ser um segundo momento, mas ele está ali na sequência. Porque a gente gosta, né? De uma viagenzinha, de uma praia, um sapato bonito, uma bolsa legal, um carro do ano. Então, sim, nós temos o direito, porque nós estudamos, nós somos capacitados para isso, nós temos inteligência e nós agimos estrategicamente. Então, sim, você tem o direito de ter tudo isso. Lembra que eu falei? Querer dinheiro, gostar de dinheiro não é ruim. O que é ruim é quando você age de má fé para conseguir esse dinheiro. Agora, a partir do momento que você está agindo de boa fé, você está empregando o seu conhecimento, você está empregando a tua capacidade e agindo estrategicamente, não tem nada de errado. Você tem que ganhar dinheiro? Sim. Muito ouro, né? Inxalá. E aí, para finalizar, é indicado para quem tem grandes objetivos para alcançar. Essas são as indicações do trabalho com consultoria jurídica. E eu quero agora concluir toda essa nossa conversa, todo esse nosso conteúdo, tudo que nós falamos aqui, dizendo para você que a conclusão, tanto do primeiro dia de aula quanto do segundo dia de aula, é que você precisa se decidir, sair da sua zona de conforto e se lançar no novo. Nada de extraordinário acontece na zona de conforto. Você não... Ah, mas eu quero um monte de coisa, Alessandra, mas eu quero ficar sentadinha aqui na minha zona de conforto. Não dá, essa equação não bate. Você quer um monte de coisa, você precisa pagar o preço. Fácil? Não é. Você precisa ter conhecimento técnico. Vocês viram lá todas as áreas do direito que eu mostrei que tem que conhecer. Mas possível é. Então, a gente não está aqui para pregar uma mentira, para dizer, ah, não, é super fácil, você vai apertar um botão aqui, ele já vai fazendo consultoria jurídica sozinho. Nada disso. Precisa de conteúdo, precisa de capacitação, precisa de intelecto, precisa de atenção, precisa se dedicar, se debruçar sobre o conteúdo. Mas é totalmente possível. São dois conceitos diferentes. Não é fácil, mas é possível. Então, você vai chegar lá. Eu cheguei lá, os meus alunos chegam lá e você também vai chegar lá. O meio digital é uma oportunidade sólida, não é um modismo. Não é uma coisa que vai acontecer agora e depois vai acabar. Ah, vai acabar essa moda, eu não vou ter mais para quem prestar serviço. Muito pelo contrário, só vai aumentar. Então, quem se lançar primeiro vai ter mais vantagens. É um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta. E de agora em diante, nós vamos crescer cada vez mais rápido. A inteligência artificial vai trazer uma total transformação da sociedade e do mercado de trabalho. Se você não estiver atento para isso, mesmo tendo passado 5 anos da faculdade, você será substituído, será passado para trás. Então, se especialize em coisas que a inteligência artificial não faz. Se especialize em coisas que eu preciso de inteligência humana. E aí você vai ser valorizado. Você tem que se especializar para atuar com a inteligência artificial e não para ser substituído por ela. Ela é mais um instrumento de trabalho. Só que se você não tomar cuidado, dependendo de onde você estiver atuando, você será substituído. Então, olhos para o novo, olhos para o futuro. Aliás, eu sempre digo, o futuro é agora, né? Não tem mais, daqui 5 anos. Não, é agora. As transformações estão acontecendo aí bem debaixo do nosso nariz. Só não vê quem não quer. E o pior cego é aquele que não quer ver, né? Aí você vai me dizer, Alessandra, mas tem que estudar muito, eu não tenho tempo. Pare de se sabotar. Todas as vezes que você diz para algo, eu não tenho tempo, você está dizendo, isso não é prioridade para mim. Isso vale para trabalho, para estudo e para pessoas, tá? Se alguém te disser, eu não tenho tempo para sair com você, eu não tenho tempo para tomar um café com você, eu não tenho... a pessoa está te dizendo, você não é prioridade para mim. Então, vale para trabalho, para estudo e para pessoas.
Você cria tempo quando você tem uma prioridade, quando você valoriza as suas prioridades. Então, pare de se sabotar. Se você está cansado de atuar na advocacia sem bons resultados, para que desistir? Você não precisa desistir. A questão é só ajustar as velas. É só tomar um novo rumo. Então, se as coisas não estão indo bem, a solução não é desistir. É buscar um novo caminho, é buscar uma nova direção dentro daquilo que você ama, daquilo que você se capacitou para fazer, daquilo que você sabe que você tem condições de fazer. Muitas vezes a nossa mente nos sabota. Muitas vezes... Você sabe por que você fica na sua zona de conforto? Eu vou te explicar. Existe um processo biológico e mental no seu corpo para te manter na zona de conforto. Porque quando você sai da zona de conforto, você precisa imprimir uma energia maior naquilo que você está fazendo. E tanto o seu corpo quanto o teu cérebro entendem que você pode estar em risco. Por quê? Porque você começa a imprimir uma energia maior, uma energia maior, uma energia maior, seu cérebro fala, nossa, acho que essa pessoa está correndo algum risco, porque ela está buscando muito mais energia do que normalmente ela empregava nas atividades do dia a dia. Então, qual é a ideia? Deixa eu fazer ela voltar para a sua zona de conforto para preservar a energia. Então, a sua mente trabalha assim. Só que você precisa reprogramá-la. Você precisa dizer para a sua mente, não, eu estou me lançando no novo sim, mas não é porque eu estou correndo um risco de sobrevivência. É porque eu quero fazer diferente, eu quero ter resultados diferentes. Então, o seu corpo trabalha para você ficar na zona de conforto. Se você ficar na zona de conforto, você sempre vai ser medíocre. Você sempre vai ter resultados medíocres. Ou até abaixo de medíocre, porque medíocre significa na média. Pode ser que seus resultados estejam abaixo da média. E eu tenho certeza que não é esse lugar que você sonhou. Não é possível que quando você entrou na faculdade você pensou, tô entrando aqui para ser medíocre, para ganhar só o que eu vou comer, porque tudo bem, tá bom assim para mim. Não posso acreditar que foi esse o seu sonho quando você entrou na faculdade. Tenho certeza que o seu sonho era de ter destaque, era de ter possibilidade financeira, era de ter uma vida confortável, era de ter prosperidade e ser reconhecido na sua área. Eu aposto que a ideia era essa. Talvez as coisas que aconteceram no caminho foi minando isso de você. Mas você precisa reprogramar. Vamos ajustar as velas. Eu trago para vocês uma grande oportunidade. Então, aceite esse desafio e vá com tudo naquilo que é novo, naquilo que pode mudar a sua realidade. E mais, faça dinheiro enquanto você se especializa. Comece a aplicar o que você já está aprendendo e faça dinheiro enquanto você vai estudando mais e mais para você implementar novas coisas. A frase que eu quero deixar para você é: crie a realidade que você sempre sonhou para você. Você não está sozinho. Você pode contar com o meu apoio nessa jornada. O seu sucesso é o meu sucesso. E eu quero receber uma mensagem sua dizendo: professora, já consegui meu primeiro cliente de consultoria. Já consegui meu segundo cliente de consultoria. Professora, as dicas mudaram a realidade da minha advocacia. É esse o acordo que eu quero fazer hoje com você aqui. Amanhã você estará de volta aqui comigo novamente, porque nós vamos passo a passo, juntos, montar um plano de consultoria para você oferecer para os seus clientes. E eu tenho certeza que as coisas serão diferentes para você. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que tudo pode ser diferente a partir do momento que você decidir que será. Você é o único responsável pelo seu sucesso. Você precisa reprogramar a sua mente, o seu coração e direcionar para os seus objetivos. Eu quero fechar essa aula dizendo quanto você precisa para ter estabilidade, quanto você precisa para, além da estabilidade, ter os supérfluos que você deseja. Vamos traçar os nossos objetivos e vamos escalar juntos. Eu espero você amanhã para a nossa próxima aula e última aula da série, com a certeza de que muita coisa mudou e ainda mudará na sua cabeça a respeito da prática da consultoria. Direito consultivo, direito digital, consultoria jurídica, essa é a tônica. Um beijo grande, fiquem comigo, fiquem com Deus e tchau, tchau.